Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? O tema de hoje não é nada mais, nada menos do que Machado de Assis. Nascido em 1839 e considerado o maior autor brasileiro de todos os tempos. Então vamos lá, ele era neto de escravo, negro, nascido na periferia e ele tinha pouquíssimo acesso à educação. Essa ascensão de vida que ele teve era algo muito raro na época. Lembrando que ele se destacou no período realista brasileiro. E quais eram as características? Vamos relembrar da aula passada. Primeiro, retrato fiel da humanidade. Segundo, não cultuava o passado, ele tinha uma preocupação muito grande com o presente. Ele retratava a sociedade como ela era de verdade. A linguagem dos textos dessa época do realismo, eles eram muito cultos, era uma linguagem muito detalhada e ele sempre tentava falar de temas sociais e de temas cotidianos. Resolvemos separar uma aula inteira para falar do Machado de Assis porque ele costuma despencar no Enem. Todo ano tem alguma questão de Machado de Assis. Ele foi fundador da ABL, Academia Brasileira de Letras, e ele influenciou inúmeros autores que vieram depois dele. E qual o principal motivo dessa influência? Ele era um autor polígrafo, ou seja, ele escrevia de tudo. Ele escreveu teatro, ele escreveu conto, ele escreveu poesia, ele escreveu romance. Então a obra dele, a produção dele é muito vasta, e essa produção é dividida em duas fases. A primeira é a fase romântica, onde a gente tem obras como Ressurreição, Yaya Garcia, Helena, mas a segunda fase é que alavancou a carreira de Machado de Assis, que é a fase realista. Então essa segunda fase foi iniciada com a publicação do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, logo depois veio Quincas Borbas e o meu preferido, Dom Casmurro. E percebam que as obras de Machado de Assis elas são bem sucintas, elas não costumam ser muito longas. Vamos analisar um trechinho de Memórias Póstumas, bem no início, a dedicatória do livro. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Então, memórias póstumas é memórias de uma vida depois que a gente já morreu. Então, como o Machado de Assis gosta de falar, o narrador é um defunto autor, porque esse Brás Cubas, como a gente já consegue ver na dedicatória, ele morreu e vai contar a vida dele a partir da perspectiva dele sendo morto. Uma corrente que o Machado de Assis seguia muito era o determinismo, que afirmava que o comportamento humano estava determinado pela raça, contexto histórico e meio. Ou seja, aqui a gente consegue ver nesse trechinho de Memórias Póstumas que ele fala assim: não tive filhos, não transmitia a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Ou seja, ele sabia qual era o futuro do filho. Por quê? Porque é o meio que influencia. A gente tem a tendência de ter uma vida igual aos que estão ao nosso redor, porque o meio é o principal influenciador do nosso destino. E percebam esse caráter não otimista da sociedade brasileira e uma visão também não romantizada. Então, gente, qual que é o principal objetivo dessa aula? Que vocês se familiarizassem com o texto do Machado de Assis. Porque como ele costuma cair no Enem, é legal que quando você vê alguma questão que fale sobre o Machado de Assis, você já reconheça a obra, ou então não sabendo o nome da obra, que você reconheça alguns traços característicos do Machado de Assis, porque isso pode te ajudar na hora da prova, mas se não te ajudar, vai te tranquilizar. Você vai olhar e vai falar, nossa, eu já estudei isso, eu vou saber responder. Então assim, eu fiz essa aula mais pensando para vocês conhecerem a vida desse autor tão importante para a literatura brasileira, e se acostumarem assim, com o jeito literário do Machado de Assis, que é bem característico. Então, gente, essa foi nossa aula. Aquele canal de literatura que eu já tinha indicado para vocês também tem uma musiquinha específica para o Machado de Assis, eu acho que vale a pena conferir. Outra coisa, procurem alguns trechinhos ou então algumas questões do Enem que envolvam o Machado de Assis para vocês verem como que esse conteúdo costuma cair. Mas, gente, é sério, depois que vocês entendem realismo e entendem as principais características do Machado de Assis, as questões do Enem ficam bem fáceis de responder. E é isso, eu espero ter ajudado vocês.